Estamos começando mais um episódio do Dica de Especialista, projeto do Capô, grupo de pesquisa sobre cidadania, controle da ação policial e enfrentamento ao racismo, coordenado pela professora Jaqueline Muniz. Temos o enorme prazer de receber no episódio de hoje a professora Ana Lúcia Pastore, doutora em Sociologia Social pela USP, professora do Departamento de Antropologia e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, também da USP, e ela lidera o NADIR, o Núcleo de Antropologia do Direito. Professora, seja muito bem-vinda. Para a gente começar, você pode contar um pouco sobre como se deu a sua trajetória para articular a antropologia e o direito? Quais saberes você, no início da sua trajetória, te instigou para entrar nesse campo? Bom, eu acho que como qualquer trajetória, a minha foi se fazendo durante a caminhada, né? Não havia um projeto de início. Eu entrei em Ciências Sociais em 1983, sem saber muito o que era essa área, né? Mas eu gostava muito das ciências sociais que eu conhecia no ensino médio. Então, no primeiro ano de graduação em Ciências Sociais, eu fui descobrindo de fato que era sociologia, antropologia, ciência política, mas eu estava um pouco insatisfeita ao final do primeiro ano de graduação, com medo também do mercado profissional, né, que eu futuramente poderia enfrentar, e eu prestei vestibular para Direito e entrei em Direito e comecei a cursar essa nova graduação junto com a graduação em Ciências Sociais, as duas na Universidade de São Paulo, naquela época era permitido, e aí eu também fui descobrindo o que era o campo do direito. Logo eu tive disciplinas introdutórias que dialogavam muito, né, questões do direito com questões das ciências sociais, e aí a partir do segundo ano de Direito e do terceiro de Ciências Sociais, que eu continuava cursando juntas, né, as duas graduações, eu fui descobrindo o que me interessava mais, tanto no direito quanto nas ciências sociais. Eu inclusive, entrei num projeto que existe até hoje, se chama PET CAPES. Hoje é o Programa de Educação Tutorial da CAPES, que dá bolsas, né, durante a graduação. Eu entrei nesse projeto na Faculdade de Direito, e foi ele que me segurou no direito, porque era um projeto ligado ao Departamento de Filosofia do Direito, e então, claro, aí estabeleciam-se pontes muito diretas entre ciências sociais e direito, né? E eu me apaixonei por essas pontes, mas especialmente eu fui me interessando muito nas ciências sociais, pela antropologia das religiões, pela ciência política no que dizia respeito às relações de poder, ao conceito de poder, e na sociologia eu me aproximei muito do núcleo de estudos da violência, que estava começando a existir na Universidade de São Paulo. Hoje é um dos núcleos mais antigos, né, da área de ciências sociais da USP. Então veja que nas ciências sociais, apesar de eu já, né, logo ter gostado de antropologia, de forma alguma sociologia e política ficaram de lado. As três áreas se combinaram para mim, especialmente em relação às questões ligadas ao exercício do poder, e no direito foi a área de direito penal, processo penal, que me encantou. Então, considerando essa bolsa de 4 anos do PET CAPES, já esses interesses que eu fui desenvolvendo nas ciências sociais e no direito, ao final da graduação em ciências sociais, eu logo entrei no mestrado em antropologia social na USP e elegi um tema que, na minha opinião, combinava tudo isso que eu gostava, porque eu acho, Rodrigo, que isso é muito importante dizer, né, para estudantes que estão pensando em desenvolver pesquisas numa pós-graduação. O tema que a gente escolhe para uma pesquisa, além de ser um tema socialmente relevante, tem que ser um tema que a gente goste, porque nós vamos dedicar horas, né, de estudo, muito tempo a esse tema, então tem que ser prazeroso. E eu, por sorte, pude escolher um tema que me foi muito prazeroso, foi pensar como juízes julgaram curandeiros e charlatães ao longo de boa parte do século XX, de 1900 a 1990. Então eu fiz uma pesquisa na época bastante inédita, só com documentos, não se falava ainda, né, no final dos anos 80, início dos 90 do século passado, em etnografia de documentos. Não havia ainda esse campo que hoje é tão já consolidado. Mas eu fiz uma etnografia de documentos, eu trabalhei com decisões de tribunais superiores publicadas em
revistas de jurisprudência, decisões essas relativas a julgamentos de curandeiros e charlatães. Então, eu combinei, né, questões de direito penal, processual penal, com antropologia das religiões, a questão da perseguição policial e judicial ao que era considerado, né, perigoso do ponto de vista do campo religioso, então religiões não reconhecidas como tais, e assim foi o meu mestrado. Depois, no doutorado, eu também escolhi um tema que muito me instigava, desde as pesquisas lá atrás, no Núcleo de Estudos da Violência, que foi o tema dos tribunais do júri, que até hoje é um tema que eu pesquiso, né? A gente fica um pouco refém, acho que, dos nossos temas, porque da mesma forma que a gente se encanta por eles, eles nos encantam, no sentido de que, né, demonstram que a gente nunca sabe o bastante e é preciso continuar pesquisando. Então, no doutorado que eu desenvolvi já no final dos anos 90 e defendi em 2002, eu trabalhei com os tribunais do júri aqui em São Paulo, pensando, né, como eram especificamente as sessões de julgamento nos plenários do júri. O recorte empírico eram os plenários, que se dava dentro daquelas salas durante as horas de julgamento. E minha orientadora, tanto de mestrado quanto de doutorado, a mesma, foi a professora Paula Monteiro. Eu devo a ela também toda uma abertura para o que era muito novo na USP, que era o campo da antropologia do direito, né? Mal havia ainda quem pesquisasse antropologia do direito, então, diferentemente do que aconteceu na UF com, né, o professor Cante de Lima, que já estava sedimentando essa área, na USP ainda havia pesquisas muito incipientes, por exemplo, na área de antropologia do campesinato, com a professora Margarida Maria Moura, ou na área da antropologia indígena, com Manuela Carneiro da Cunha. Mas antropologia do direito não era uma área ainda do programa de pós em antropologia social da USP. Então, Paula Monteiro se abriu para essa área, que eu também fui descobrindo, lendo Cante de Lima, né, Marisa Correia, Cláudia Fonseca, Luiz Roberto Cardoso de Oliveira, outros clássicos brasileiros, e também conhecendo textos estrangeiros, né, da área. Então, no doutorado, especialmente, eu acho que eu fui consolidando a minha pesquisa como de fato, uma pesquisa em antropologia do direito, especialmente, né, voltada para julgamentos e tribunais, e para o sistema de justiça. E foi assim que eu, né, fui desbravando essa área e, enfim, me tornei, como eu disse, refém de alguns temas na área de antropologia, especialmente criminal, né, dos sistemas de justiça criminais. Perfeito, professora. Pegando essa última parte que você comenta para a gente sobre a sua entrada no campo para pesquisar o júri federal, ele completa 203 anos no Brasil, né? Não, desculpa te interromper, não é o júri federal, o tribunal do júri enquanto instituição, né? Porque existem tribunais do júri estaduais, nas justiças estaduais, e hoje em dia, já faz décadas isso, na Justiça Federal. Mas esse completou 200 anos, acho que em 2022, né? Salvo engano, não começou como júri federal, não, que o Brasil nem era ainda independente, né? Sim, exato. E aí essa instituição do júri, ainda que pareça ser uma instituição pouco compreendida, né? Mas eu queria te perguntar por que ele te despertou assim tanto interesse, tanto fascínio, e ao mesmo tempo é uma instituição que apresenta certas controvérsias, né? Então, como que foi essa sua entrada? Então, eu justamente fiz uma pesquisa para o Núcleo de Estudos da Violência num dos tribunais do júri de São Paulo, isso em 1988, eu ainda estava no mestrado, mas a pesquisa para o NEV, Núcleo de Estudos da Violência, era sobre processos de homicídio já arquivados, transitados em julgado. Então já tinha havido uma sentença definitiva, ninguém havia recorrido, eram processos arquivados. E a gente pesquisava os autos processuais, os documentos dos processos, e como não era permitido que nós saíssemos com aqueles documentos do tribunal, porque eles eram em papel, né, não eram digitalizados, eu ficava sentada numa mesa, em frente a uma mesinha, que por sua vez ficava na porta de um plenário do 4º Tribunal do Júri de São Paulo. E durante as minhas leituras dos autos, a porta aberta, eu ouvia os julgamentos e eu fiquei curiosíssima, porque eu
ouvia aquelas vozes vindo do plenário, né, do plenário, e às vezes vozes alteradas, gritos, silêncios, mas eu não podia ver porque eu estava ali trabalhando no corredor. Então, vez ou outra eu dava uma pausa, entrava no plenário, dava uma olhadinha, e assim surgiu a minha curiosidade sobre, afinal, o que acontecia no plenário, porque nos autos havia uma ata do julgamento pelo júri, mas super sucinta, né? E eu ficava pensando, puxa vida, como é que horas e horas de arguições, né, de oralidade nos plenários do júri ficam resumidas a uns poucos parágrafos escritos numa ata? Né, que mágica é essa que transforma tantas emoções, tantas performances em alguns parágrafos insípidos, inodoros, né? E aí eu falei, bom, perde-se alguma coisa muito rica nessa transformação do oral para o escrito. E eu quero fazer uma pesquisa que mostre a riqueza dessa oralidade, dessas performances que acontecem nas sessões de julgamento. E esse foi meu projeto de doutorado, que, segundo minha orientadora, depois que eu entrei, precisava ser muito reformulado, estava muito teórico, e ela me disse, olha, vá assistir várias sessões, faça agora o que você não pôde fazer naquela época, vá lá, sente como público, as sessões do júri são públicas, né, salvo raras exceções, sente lá e assista, depois volte aqui para a gente conversar. E foi o que eu fiz no início do meu doutorado. Eu mergulhei direto no trabalho de campo, fiquei lá observando, de forma não participativa, né, porque, digamos, eu participei como público, calada, sentada, mas acompanhando sessões de julgamento do começo ao fim. E depois de algumas, conversando com a Paula Monteiro, nós, de fato, percebemos a riqueza do que começava, então, a surgir a partir do pró-campo como algo da ordem teatral, de um jogo. Por isso que o título do meu doutorado e depois do livro, né, que eu publiquei a partir da tese, foi Jogo, Ritual e Teatro, uma leitura antropológica do Tribunal do Júri, porque esses conceitos, jogo, ritual, teatro, surgiram no campo, depois que eu comecei a fazer campo, eu não pensava neles antes, né? Então veja a riqueza do trabalho em campo para melhorar, inclusive, um projeto de pesquisa em antropologia, né? Às vezes os estudantes, as estudantes pensam, puxa, como é que eu posso fazer um bom projeto? Eu acho que, já pensando na época do projeto, um campo etnográfico exploratório, porque na antropologia, o trabalho de campo, ele, como diz Marisa Peirano, né, ele não é só método, etnografia não é método apenas, etnografia também é uma forma de produzir conceitos, de produzir teoria, e foi isso que eu realmente vivi no meu doutorado, um trabalho de campo etnográfico que me abriu para novas leituras, novos autores, novos conceitos, que todavia eram conceitos nativos, né? Eram os promotores de justiça, advogados, juízes, que falavam das sessões usando a metáfora do jogo. Por exemplo, hoje o júri vai ser difícil, estamos começando no 0-0. Ou, hoje esse júri está ganho para o Ministério Público, e a ficha de antecedentes do réu é imensa. Então já é um jogo que está começando com 5-0 para o Ministério Público. Então, a metáfora do jogo, ela surgiu no campo. E eu, né, falei, opa, ela é recorrente, ela é produtora de conhecimentos, né, de teorias nativas sobre o júri. Mesma coisa, a metáfora do teatro. Né, eu fiz entrevistas exploratórias no início do campo com juízes, promotores de justiça, advogados de defesa, defensores públicos, e eles aqui diziam, hoje eu tenho que me preparar muito para entrar nesse palco. Nossa, hoje a plateia está cheia, né? Talvez a gente tenha alguns aplausos e vaias. Então, né, essa ideia de palco, plateia, deles vestirem a toga para assumirem um personagem, tudo isso veio do campo, não fui eu que previamente inventei. E acho que essa é a riqueza, né, Rodrigo, do trabalho de campo etnográfico. Ele nos ensina por onde caminhar, e o projeto necessariamente é refeito durante a caminhada. Ótimo, professora. E como a figura do cidadão de bem, ela tem sido mobilizada para legitimar práticas mais duras de punição dentro do Tribunal do Júri? Bom, infelizmente, essa figura é clássica, né? Marisa Correia, já no seu doutorado, que muito me inspirou, por sinal, né? Morte em Família, o livro. Aliás, acho que foi o mestrado da Marisa. Ela já falava, né, desses crimes da paixão e do quanto homens que matavam mulheres
mulheres, se considerados cidadãos de bem, ficavam mais próximos de absolvições, né? Então, Marisa Corrêa trabalhou muito o que hoje a gente chama de feminicídios, mas ela também trabalhou, né, com mulheres que matavam maridos ou amantes, namorados, e enfatizou o quanto nas relações de gênero, por exemplo, a figura do cidadão de bem ou da cidadã de bem, da boa mãe, boa esposa, mulher trabalhadora ou dona de casa, influenciava os julgamentos. Então, sem dúvida, julgamentos pelo júri, mas não só, quaisquer julgamentos no sistema de justiça criminal são influenciados por figuras do senso comum. Isso eu acho importante destacar, né? Uma das críticas ao tribunal do júri, já que são pessoas do povo, não tão das classes populares, mas das classes médias, que julgam, né? Porque os jurados não representam tanto a diversidade social assim, mas são 7 jurados populares que julgam. Critica-se que esses jurados populares julgariam muito com base em estereótipos sociais, né? Como, por exemplo, o cidadão de bem. E eu acho que os juízes togados de carreira não estão livres, de forma alguma, também dos estereótipos sociais. O que sim é que eles disfarçam bem esses estereótipos com todo um tecnicismo, né, um jargão que esconde o que, no fundo, também são convicções de ordem subjetiva e pessoal. Então, há várias pesquisas sobre tribunal do júri no mundo mostrando que não há muita diferença entre julgamentos por juízes de carreira e juízes populares, né? A média de absolvições, condenações é muito parecida, o prova que tem um modo de julgar que não é muito diferenciado. E eu acho que juízes populares ponderam muito, sim, ao julgar, né? Eu entrevistei muitos jurados, desde o meu doutorado e em outras pesquisas que eu venho fazendo sobre o júri, também na França eu fiz pesquisas sobre o júri. Jurados, longe de serem aqueles que julgam só com base em estereótipos, eles também são produtores de toda uma teoria sobre justiça, o que é justo, o que não é, e no momento do julgamento eles refletem muito, e de forma muito angustiada, inclusive, como juízes togados, né? Eu também já entrevistei juízes de carreira que disseram para mim que só chegaram a uma sentença porque tinham que chegar, porque até o fim estavam em dúvida. E os juízes populares, a mesma coisa. Então, ninguém está livre de estereótipos, como cidadãos de bem ou outras coisas. E todos pensam a partir deles. Eu acho que estereótipos são pontos de partida, não necessariamente de chegada, a não ser em casos muito, né, de julgamentos irrefletidos ou de execuções sumárias pela polícia, como a gente vê, totalmente baseadas, né, em estereótipos sobre os quais não se pensa. Mas quando eles são pontos de partida, eu acho que justamente a partir deles se faz uma reflexão. Agora, quando eles são pontos de partida e de chegada, como, né, em extermínios, aí, obviamente, eles são terríveis, né, porque geralmente são usados para reproduzir injustiças. Perfeito, professora. Em um dos seus trabalhos, você traz um caso de uma jovem, que é a Rose, que ela foi condenada por uma moral sexual incompatível com o de ser uma boa mãe. E é um caso, assim, muito emblemático, e eu queria te perguntar como o gênero e a sexualidade operam como critérios implícitos de julgamento, e também a possibilidade de uma moral ali patriarcal, ainda na estrutura dos discursos, seja de acusação, seja de defesa, como que são mobilizadas em casos de feminicídio, né, e em casos que envolvem também uma violência doméstica familiar. Então, como essas disputas morais se manifestam nesse julgamento? Sem dúvida, essas são disputas muito presentes, né, em julgamentos que envolvem questões de gênero. O mesmo valeria dizer sobre questões de raça, etnia, poder socioeconômico, enfim, marcadores sociais da diferença sempre estão muito presentes em julgamentos pelo sistema de justiça oficial, assim como por outros sistemas de justiça. No caso específico de gênero, eu acho que, por fazer pesquisa no júri há muitos anos, eu percebo que mudanças importantes estão acontecendo, né? Então, uma coisa eram esses estereótipos de gênero, por exemplo, quando Marisa Corrêa, no final dos anos 1970, pesquisou os crimes da paixão, ocasião em que, por exemplo, né, Leila Diniz foi vítima, né, do DOCA Street, e depois de absolvido num primeiro julgamento,
em nome, né, da honra, ele, né, argumentou que matou em nome da honra, depois ele foi, em seguida, condenado, mas ainda no final do século passado se falava em matar em nome da honra como algo que justificaria um feminicídio, principalmente, né, embora ainda não houvesse esse tipo penal feminicídio. Mas veja, dos anos 1970 para cá, o movimento feminista, que contém vários feminismos, né, a própria Constituição Federal de 1988 e tudo que ela trouxe em termos de mudanças legislativas, a própria Lei Maria da Penha, enfim, todas as mudanças, principalmente dos anos 1990 para cá, elas foram impactando também os tribunais do júri, ao ponto de hoje, por exemplo, ter se tornado proibido, de fato, né, se falar em defesa de um réu que matou a sua companheira, que ele matou em nome da honra. Isto se tornou proibido, né, nos júris, e assim como falar qualquer coisa que torne indigna uma mulher vítima, né? Então, hoje em dia, advogados de defesa não podem mais, para defender seus clientes que mataram ou tentaram matar uma mulher, criar né, uma figura, como nesse caso que você citou e que eu analiso, uma figura deplorável de mulher por ser sexualizada, né, por ter tido toda uma, no caso, né, da Rosângela, ela era uma mulher que tinha feito vídeos pornográficos, então tudo isso foi usado contra ela nesse júri que eu relato, né, num artigo, e hoje em dia isso seria impossível um advogado de defesa né, falar de uma mulher como foi falado dela. Na verdade, quem mais falou mal da vítima nesse júri do artigo que você mencionou, que eu escrevi, foi o Ministério Público, né? O Ministério Público construiu uma figura de mulher vítima deplorável para justificar o fato de condená-la. Na verdade, ela era ré, né? Ré e vítima, que era a mãe da menina assassinada. Não sei se ficou confuso, mas, enfim, o que importa dizer é, sem dúvida, Rodrigo, com o avanço das leis que reconhecem a desigualdade de gênero e a importância, né, de discutir a violência contra a mulher, sem dúvida isso impactou o julgamento, sejam pelo júri ou por outros tipos, né, de tribunais das áreas civil, criminal, trabalhista. Então, houve mudanças. Eu estou pensando até em escrever um outro artigo brincando com o título desse que você mencionou, que o título desse é, na dúvida, foi moralmente condenada ao invés de legalmente absolvida, né? E eu quero hoje em dia escrever um outro artigo dizendo que, na dúvida, eu e todo um grupo de estudantes assistimos a um novo júri, questão de um ano e meio, em que, na dúvida, uma mulher, acusada também de matar o próprio filho, de cometer infanticídio, na dúvida ela foi absolvida, porque houve um outro jogo de gênero no júri, né? Gênero entrou, no caso, a favor dela, a favor de absolvê-la. Então, hoje, eu acho que sim, como resultado dos movimentos feministas, dos movimentos sociais, há alguns julgamentos mais justos, né, em relação a mulheres acusadas ou vítimas, porque os tribunais, eles, ainda que não diretamente, mas indiretamente, eles são impactados pelos movimentos sociais, pelas mudanças que os movimentos sociais imprimem, né? Então, à medida que os estereótipos sociais vão sendo questionados pela mídia, por grupos da sociedade civil organizada, isso também vai impactando as performances dos juízes, promotores, advogados. Eu diria que isso merece ser acompanhado, assim, numa espécie, né, de série histórica, sabe? Mas gênero hoje é algo diferente do que era no final dos anos 70 nos julgamentos. E partindo um pouco desse contexto, professora, como você vê justamente a influência da mídia na construção dessas moralidades, sobretudo em casos de repercussão, né? Então, como que a forma de se comunicar pode impactar ou não os resultados desse julgamento? Eu não tenho dúvida de que a mídia é um dos vetores importantes, né, na produção, digamos, desse senso comum jurídico ou judicial, até porque a mídia tem uma pauta, né, há muito tempo,
tempo, aliás, há séculos, a mídia se interessa por crimes. É algo que vende, né? Notícias. Antes jornais, agora notícias nas redes sociais. Então, crime é algo que acho que merece ser dito aqui, algo que interessa não só pesquisadores e pesquisadoras, mas interessa a todo mundo, porque crimes mostram valores sociais no auge de conflitos, né? Então, não por acaso crimes rendem filmes, né, rendem livros, romances, não é mesmo? Porque eles mobilizam valores humanos muito fundamentais. E é claro que a mídia também faz uso desses rendimentos, mas eu diria que, justamente, em consonância com o que eu disse antes, a mídia também é muito antenada, e tem que ser muito antenada, com, né, mudanças que a sociedade civil vem produzindo. Então, a mídia hoje é mais sensível também a questões de gênero, inclusive a direitos né, de toda a população LGBTQIAPN+. Eu acho que há setores importantes da mídia que visibilizam violências contra, né, esses grupos mais vulneráveis, não só de gênero, mas de raça, etnia. Então, hoje a mídia é mais sensível, por exemplo, questões indígenas. Não a grande mídia, né, mas mesmo a grande mídia, subrepticiamente, vai deixando entrar discussões que antes estavam totalmente fora da pauta. Não sei se eu que sou otimista, mas eu acho que a mídia tem contribuído em alguma medida, não também diretamente, mas indiretamente, para formar um certo novo consenso, né, em relação a esses estereótipos que devem ser combatidos, ou pelo menos questionados, problematizados, né? Então, hoje, eu já assisti júris mais recentemente, em que eu acho que promotores de justiça, ao acusar, tomam mais cuidado, sabe? A usar aquelas famosas frases, bandido bom é bandido morto, né? Afinal, a vítima era bandido, então é um a menos, né, foi morto. Isso era comum em julgamentos pelo júri. Hoje, eu acho que há um certo pudor, pode ser até, né, algo mais da ordem do discurso, mas que já revela um certo cuidado que antes não havia. Eu acho que isso se deve à sociedade civil organizada, aos movimentos sociais e, em parte, à mídia. Ótimo, professora. E a partir da sua trajetória e experiência, né, acadêmica, profissional, qual a importância de se fazer etnografia do sistema de justiça e não apenas análises mais abstratas? A etnografia ela pode ajudar a desnaturalizar o punitivismo e revelar aspectos morais escondidos sob o discurso da lei? Eu não tenho dúvida de que sim, esse de fato é um dos papéis, né, de quem pesquisa o sistema de justiça, e aqui eu estou chamando de sistema de justiça, desde o que acontece, né, nos primeiros momentos da fase policial de apuração de um suposto delito. Então, ali, né, as batidas policiais, boletins de ocorrência, o que se passa durante inquéritos policiais, até os julgamentos por tribunais superiores. Tudo isso é o sistema de justiça criminal, né? E eu acho que quem pesquisa esse sistema, primeiro e antes de qualquer coisa, tem que ter muita sensibilidade para não ficar só na denúncia do que está errado, né? Porque eu acho que os trabalhos nessa área podem cair nessa armadilha de, né, só denunciar o que está errado e fazer do próprio trabalho uma espécie de auto de denúncia, né? Não, eu acho que os trabalhos etnográficos têm que trazer à luz as lógicas internas a esse sistema, né? Como operam lógicas dentro da polícia civil, militar, científica, nas carreiras dos profissionais de direito, magistrados, promotores de justiça, advogados, servidores da justiça, né? Pesquisar os servidores da justiça, não necessariamente, né, das carreiras de quem faz direito, eu acho fundamental, pesquisar os cartórios. Então, eu acho que as pesquisas têm que levar sempre muito a sério, como é de praxe na antropologia, os pontos de vista dos, entre aspas, nativos, né? Então, mostrar que o que acontece para aqueles que agem de determinada forma, pensam de determinada forma, é o que deve acontecer na opinião deles. E o que interessa a antropologia é entender essas opiniões, né?
né? Eu acho que trabalhos antropológicos, claro, podem ser militantes também, mas antes de mais nada, devem mostrar como as coisas funcionam e do ponto de vista daqueles que estão ali pondo as coisas em prática, funcionam bem, né? A corrupção dentro da polícia funciona bem do ponto de vista de muita gente, não só a corrupção na polícia, né? Em todo o sistema de justiça. Entender por que isto funciona bem é fundamental, né? Tanto quanto, claro, ter toda uma militância contrária às terríveis consequências da corrupção. Mas entender como as coisas funcionam e não só apontar que elas funcionam mal, eu acho super importante, porque isto é que permite diálogos, inclusive com os próprios atores desse sistema, né? Eu acho que há toda uma resistência, muitas vezes, dos atores do sistema de justiça criminal a se abrirem a pesquisas etnográficas, porque eles já esperam de antemão serem criticados e não compreendidos. E eu acho que a etnografia, mesmo com, né, aqueles que a gente acha que deveriam agir de outra forma, ela tem que ser compreensiva, entende? Eu acho que essa é a principal qualidade do trabalho etnográfico, compreender como as coisas são, e do ponto de vista dos outros, não de quem faz a pesquisa. Então, é o que eu destacaria, Rodrigo. Eu tenho mais uma última pergunta, mas antes de fazê-la, eu queria perguntar se você quer compartilhar alguma outra questão ou algum outro tópico que a gente ainda não abordou, a Sim. partir dessa sua experiência profissional e acadêmica. Então, eu até estava pensando aqui, enquanto eu mesma falava, na importância do que Laura Nader, num artigo traduzido ao português, aliás, na revista Antropolítica, ela fala, né, do estudar os de cima, studying up. Eu acho que há mais estudos do sistema de justiça criminal, nunca suficientes, sobre esses atores que estão mais na linha de frente do sistema, né? Os policiais, os investigadores, enfim. E poucas pesquisas, ou menos pesquisas, sobre os que estão lá, né, no topo, digamos, das instâncias superiores do sistema. Então, eu acho que as pesquisas do sistema de justiça devem se espraiar por todos esses atores. Eu tenho pesquisado mais o judiciário. Então, o que eu queria destacar é que, atualmente, inclusive, o NADIR, o Núcleo de Antropologia do Direito, né, que eu criei lá com meus orientandos em 2008, atualmente o NADIR tem uma parceria, um convênio mesmo, acadêmico e científico, com a ENFAM, que é a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. E eu acho muito importante que nós, né, dos cursos de ciências sociais, dos programas de pós em antropologia, façamos essas parcerias com as escolas de formação de profissionais das carreiras jurídicas, porque eles têm mestrados profissionais, né? Vocês mesmos têm um curso, né, de graduação em segurança pública, que é fundamental, mas também esses mestrados profissionais, que são, né, frequentados por profissionais basicamente do sistema de justiça, eu acho que são espaços fundamentais para serem ocupados por nós, né, da academia, né, das ciências sociais e da antropologia, porque eles têm abertura para isso. Por incrível que pareça, né, a gente acha que não, mas eles se interessam. Eu já dei muitas aulas nesses mestrados profissionais, sempre aceito quando sou convidada, porque eu acho que ali você conversa direto com os atores do sistema, e você pode, sim, sensibilizá-los a refletir de outra forma sobre o que eles mesmos fazem, e se tornarem profissionais mais sensíveis a uma série de questões como aos marcadores sociais da diferença, né? Então, eu acho que é uma forma também política de atuar cientificamente, e é isso que eu queria destacar, né? A importância dessas parcerias que resultam de pesquisas, né? À medida que eles leem as nossas pesquisas, eles nos chamam, e eu acho que a gente deve estar abertos a esses chamados. Perfeito. E para terminarmos, quais dicas você daria para essa galera que quer pesquisar sobre essas temáticas que são atravessadas por dimensões jurídicas, sociais, simbólicas, sobre tribunal de júri, sobre tudo isso que a gente conversou hoje? O que não pode faltar a partir da sua experiência? Bom, eu acho que a dica na verdade, genérica, vale para qualquer pesquisa.
pesquisa, né? Para pesquisar é preciso estar muito curioso ou curiosa com algo. Não se deve ter certezas quando se vai pesquisar, né? Porque se você tem certezas, você vai pesquisar de forma enviesada para confirmar suas certezas. Então, a dica principal é: escolha como tema de pesquisa algo que você sinceramente reconhece que não sabe, quer saber. Algo que o trabalho de campo vai, né, permitir que se conheça, que se problematize e que, portanto, faça da pesquisa uma caminhada cheia de surpresas, logo algo instigante, né, algo que mobilize, e que desconforte mesmo, nos tire do nosso, né, da nossa zona de conforto, que nos leve para novas leituras. Então, eu acho que essa é a dica principal, mas delas, né, decorrem algumas outras. No caso especificamente da área, né, de pesquisa sobre o sistema de justiça, como eu já disse, eu acho que realmente é importante levar a sério o ponto de vista das e dos interlocutores, né, mostrando que não é que eles sejam mal intencionados, né, ou ignorantes. Pelo contrário, como quaisquer atores sociais, eles têm saberes que levam às práticas e vice-versa, práticas que também conformam seus saberes, e nos cabe, enquanto cientistas sociais e antropólogos, compreendermos esses saberes, dialogarmos com eles, e daí, né, a última dica, que tem muito a ver com as lições do professor Roberto Cante de Lima, né? Eu acho que as pesquisas na antropologia do direito devem ser pesquisas com o direito, ou seja, em diálogo com os atores do campo do direito. E aí, me valendo de Clifford Geertz, né, naquele texto maravilhoso, Fatos e Leis, que está no Local Knowledge, né, o conhecimento local, no livro Conhecimento Local, Geertz já dizia, a antropologia do direito potente é aquela que levanta questões que são questões inquietantes, tanto para antropólogas e antropólogos, quanto para os atores do campo do direito. É nesse momento em que confluem angústias de todos que se fazem questões potentes para pesquisa. E isso a gente só pode descobrir dialogando com os atores do campo do direito, lendo o que eles produzem, né? Aí sim, a antropologia de documentos é importante, porque documentos são falas cristalizadas, né, ali em texto. Então, é preciso, de fato, estar muito aberto, né, a estes saberes do campo do direito e dialogar com eles, ao invés de bater de frente e criar toda uma resistência. Eu daria essas dicas, dentre várias outras, mas fica para outra conversa.